Olá, pessoal. Estamos aqui por uma Química Sem Segredos. Nessa aula, nós vamos ver a segunda parte da separação das misturas heterogêneas, onde nós veremos separação das misturas heterogêneas sólido-líquido, líquido-líquido, sólido-gás. Ok? Então, vamos lá? Mistura sólido-líquido, o processo mais comum é a filtração, né? Nós usamos a filtração para realizar essa separação, ok? Nesse caso aí, por exemplo, eu tenho lá, né, o sólido misturado com líquido, coloco no papel no funil, junto com o papel de filtro, o líquido passa, que é o filtrado, e o sólido fica retido aqui, né? Então, isso é filtração. É uma filtração natural, espontaneamente ela é filtrada. É o que a gente faz no caso do café. Quando você vai preparar o café, você coloca o pó na água, aí a água dissolve a parte solúvel e fica o pó. Por filtração, a gente separa o pó, né, da água, né, da parte solúvel que está na água. Certo? Filtração. Ok? Beleza. Só que existem casos onde essa filtração, o café mesmo, né? Quando você pega o café, vai fazer o café, o que que acontece? Você coloca o pó junto com a água no papel de filtro, né? E aí, com o tempo, essa filtração vai ficando mais lenta, porque vai obstruindo, né, os orifícios do papel de filtro. Então, em laboratório, isso não é bom, porque o processo torna-se muito lento, não é? Então, a gente usa um processo para acelerar, né, essa filtração, que nós chamamos de filtração a vácuo. Então, na filtração a vácuo, nós usamos o funil de Beaker, normalmente ele é de porcelana, usamos o quitaçato, que parece um Erlenmeyer com essa saída lateral. E aí nós colocamos uma rolha aqui no de bico, introduzimos e colocamos esse funil de bico no quitaçado, tá vendo? Através dessa saída lateral, a gente coloca uma mangueira e liga o quitaçado a uma bomba de vácuo, certo? Então, o conjunto montado é esse aqui, ó. Tá vendo? O funil de bico no quitaçado, a mangueirinha lateral aqui ligada à bomba de vácuo. O que vai acontecer? Você liga a bomba de vácuo tira o ar do interior do quitaçato, a pressão aqui cai, aí a pressão externa, sendo superior à interna, ela força o líquido a passar. Então, a função da filtração a vácuo é acelerar o processo de filtração. Ok? Beleza? Centrifugação também é um outro processo usado, né? Nós temos uma decantação natural, que é você, por exemplo, areia e água. Você deixa o sistema em repouso, a areia decanta, a água fica por cima. Isso é natural. Mas, por exemplo, no caso do sangue, do leite, não dá para você fazer isso, separar a parte sólida por decantação. Então, nós usamos a centrifugação, né? Para isso, nós usamos as centrífugas. Isso aqui é muito usado, né, em laboratórios de análises clínicas para análise de sangue. Então, aqui você tem a centrífuga, certo? Aqui nós temos tubos, onde você, por exemplo, aqui, ó, for o exame de sangue, coloca o sangue dentro do tubo e coloca na centrífuga. Tampa a centrífuga e liga. A hora que você liga, os tubos ficam todos nessa posição. Aqui está na posição vertical, só que esse tubo ele é móvel, ele pode fazer esse movimento, tá vendo? Então, a hora que você liga a centrífuga, eles ficam todos na horizontal. E aí a força centrífuga, né, por causa do movimento, faz as hemácias do sangue decantar. Vai para o fundo do funil. Aí você desliga a centrífuga,
os tubos voltam à posição vertical, né? Volta como estava antes, aí você tira o tubo, tem as hemácias embaixo e o sangue, a parte líquida por cima, no caso, a água, né? Certo? Extração. Extração é um outro processo, é um processo onde você extrai alguma coisa de um material, certo? Nós temos, por exemplo, a extração das essências vegetais, né, para a fabricação de perfumes, né? Por extração, extração do óleo das sementes oleaginosas, né? Soja, por exemplo, óleo de soja. A semente ela é cozida, depois ela é prensada para separar o óleo. Então, isso é extração. O café, né? Quando você vai fazer o café, a preparação do café, ela envolve dois processos de separação. O primeiro é a extração, quando você coloca a água no pó. A água extrai a parte solúvel do pó. Aí depois você faz uma filtração, separando o pó da parte solúvel. Tá certo? Então, isso é uma extração. Medicamentos, né? Chá caseiro, não é extração? Você pega o saquinho por exemplo, camomila, erva cidreira. Você compra no supermercado e vem dentro de um saquinho. Aí você coloca o saquinho na água quente. O que que a água faz? Ela extrai de lá o medicamento, né? Ou seja, aquilo que é importante para todos nós. Tá certo? Continuando aí. Mistura sólido-gás. A mistura sólido-gás, sólido-gás é sempre heterogêneo, não tem jeito de sólido-gás ser homogêneo, né? Sempre heterogêneo, certo? Então, você usa filtração também. Ah, mas como é que eu vou filtrar sólido de gás? Só que não é uma filtração igual a gente viu agora, de sólido líquido, né? Para isso, você usa, por exemplo, aspirador de pó, isso é uma filtração que o aspirador de pó faz? Ele suga o ar junto com a poeira. No interior do aspirador de pó tem um saco de filtro, onde essa mistura passa lá, o pó, a poeira fica retida no saco, no filtro, e o ar sai por um outro orifício, que normalmente é atrás, né? Aqui, ó, ele puxa o ar e atrás tem uma saída onde o ar sai, certo? Então, isso é filtração também, né? Nós temos a câmara de poeira, né? Que é usado em indústrias, né? No caso da câmara de poeira, o que que acontece? Por exemplo, indústrias que trabalham com material particulado, é muito comum, né? Um pozinho muito fino e está no ambiente. Isso é perigoso, incêndio, tudo, né? Material particulado queima facilmente. Então, esse ar é sugado para esse instrumento aqui, né? Esse aparelho, parece uma caixa, ele é sugado, vai passar por aqui. Ó. Aí, esse é o movimento. Ó. Foi sugado, né? E aí, o que que acontece? Ele vai subir, ó, né? Então, no caso aqui, ó, desceu, né? Aí ele vai subir. Quando vai subir, a parte sólida fica retida aqui, mas alguma coisa passa e sobe, desce, tá vendo? Olha a trajetória, tá vendo? E vai indo, né? Vai passando o sólido, vai decantando em cada compartimento, até sair aqui só o ar. Então, isso aí é chamado de câmara de poeira, certo? Beleza. Separação de misturas heterogêneas líquido-líquido. Nós usamos aí a decantação. A decantação, ela pode ser usada em três situações. Eu posso fazer decantação de misturas heterogêneas sólido-líquido, que é quando você deixa o sistema em repouso. Areia e água, por exemplo, você deixa em repouso, a areia vai para o fundo, o líquido fica por cima. Aí você depois você inclina, tira a água, fica a areia. Isso é decantação. Eu posso fazer decantação também com ar e poeira, mistura sólido e gás. Não pode? Como é que eu faço essa decantação
deixa em repouso, o sólido decanta e o gás fica por cima. Se nós não limparmos os móveis da nossa casa, não junta poeira, isso é decantação. A poeira que é mais densa decanta, né? Isso é um processo natural. Então, a decantação também pode ser usada para separar misturas líquido-líquido. Só que aí não é simplesmente um processo de deixar em repouso. É deixar em repouso. Mas deixar em repouso aonde? Deixar em repouso dentro do funil de separação. Isso aqui é chamado funil de separação, funil de decantação, funil de Bromo. Então, a mistura é colocada aqui, ó. No caso aqui, nós temos o azeite com a água. Então, azeite e água, gasolina e água, óleo e água é colocado aqui. O funil de bromo, ele é transparente, certo? Aí o que é que acontece? A parte mais densa, no caso aqui a água, fica no fundo, a menos densa o óleo ou azeite fica por cima. Isso aqui é uma torneirinha. Aí eu abro, deixo o sistema decantar, quer dizer, deixo o sistema em repouso, para quê? Para que essa superfície de separação aqui fica bem nítida, bem visível. Aí eu abro a torneirinha, a mistura começa a descer. Então a água vai escorrendo, escorrendo. A hora que essa superfície de separação chegar na torneirinha, você fecha a torneira. Pronto. Está feito a separação. Certo? Então a decantação líquido-líquido é utilizando o funil de Bromo. Também chamado funil de separação ou funil de decantação. Sifonação também pode ser usada. Só que a sifonação, você vai deixar o sistema também em repouso para ficar bem nítido a superfície de separação, né? Então, olha aqui, ó. Então, aqui eu tenho, nesse caso aqui, eu tenho sólido no líquido. Posso usar sifonação também. Só que não é tão comum. Sólido no líquido é muito mais fácil eu usar filtração, não é? Mas líquido não dá para usar filtração, tá vendo? Então, o que que é feito? Coloca a mistura heterogênea no recipiente. Sifão nada mais é do que um tubo, pode ser de vidro, de borracha, uma mangueira mesmo, serve. E aí você coloca a extremidade da mangueira na fase que você quer tirar. Pode ser a fase superior ou a fase inferior, né? Então, tá aqui, nós vamos tirar o líquido sobrenadante. Tá vendo? Tá por cima. Aí você aspira aqui para começar a escorrer o líquido. Aí, por causa da diferença da gravidade, né? A pressão aqui, ó, tendência é o líquido sobe e desce e é recolhido aqui. Vocês já viram as pessoas tirarem, às vezes, a gasolina do carro acaba, vai pegar e. Ah, tá longe um posto, então você pega emprestado de um carro. Hoje os carros têm proteção, mas antigamente não tinha os carros mais antigos, né? Colocava a mangueirinha lá, aspirava, a gasolina começava a sair do tanque. A gente coloca, transferia para uma outra vasilha para colocar no outro carro, porque acabou a gasolina. Isso é chamado de sifonação. Para isso nós usamos o sifão, certo? Então aqui nós temos o processo de sifonação, bem tranquilo, né? Certo? O... Aí nós encerramos os processos de separação de misturas heterogêneas. Essa aula eu coloquei muitos processos, né, para poder fechar. Mas é mais comum os processos de filtração, decantação, né, peneiração, são processos mais comuns, tá certo? Espero ter ajudado você no entendimento desse conteúdo. Gostou dessa aula? Então curte, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de inscrever no canal e ativar as notificações. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.